seu nome? Meu nome é Anderson Eduardo. Com quantos anos começou o seu envolvimento com as drogas? Bom, eu tinha aproximadamente 13 anos de idade quando eu conheci o primeiro cigarro de maconha. Mas em decorrência disso, todo aquele que mora, infelizmente, em um lugar de baixa renda, como os morros da Grande Vitória, ou até outros do país, tem um envolvimento muito cedo com as drogas, porque mesmo que às vezes não usem, mas conhecem de ver amigos, colegas usando, e eu fui nessa influência de amigos, de colegas, e acabei induzido a estar usando o primeiro cigarro de maconha com 13 anos de idade. E na sua família, o que aconteceu? O que sua mãe achou? Para falar a verdade, minha mãe só descobriu com 17 anos, quando tinha meus 17 anos de idade. Então fiquei cerca de 4 anos usando drogas, escondido. Todo mundo sabia, infelizmente a mãe é a última a saber, ou talvez é a última que pensa em acreditar que o filho está usando droga. Talvez dos motivos pelo qual o jovem se envolve mais rápido, porque a mãe sempre defende, a mãe não quer acreditar que o filho está usando, não quer acreditar que o filho está com problema. E dentro de casa, quando a minha mãe descobriu, já era tarde, já tinha 4 anos que eu estava usando droga. Até então já só usava a maconha, e depois passei a usar cocaína. Ainda não havia experimentado o crack, mas foi uma decepção, porque todo pai quer para o filho melhor. E quando descobre que esse tipo de coisa está acontecendo com o filho, a casa cai, os olhos começam a se abrir e fica difícil a convivência dentro de casa. Como foi o processo de saída do mundo das drogas? Pois bem, eu estava com 19 anos de idade, quando eu tive uma experiência com crack, e com essa experiência eu tive muitas perdas. Até enquanto eu usava cocaína, eu ainda conseguia me controlar, mas quando eu comecei a usar o crack, eu passei a vender tudo que eu tinha, a perder as minhas coisas. E eu sei que quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui convidado pela minha mãe evangélica, está indo em uma igreja evangélica. E nessa igreja eu comecei a sentir algo diferente, eu comecei a ver que as pessoas que estavam naquele local começavam a se importar por mim, por a minha pessoa. Não olhavam para mim como aqueles que eram colegas meus, até colegas meus olhavam já para mim com medo, com receio de estar perto, ou com medo de não falar comigo, com medo por talvez eu fazer alguma coisa com eles. E quando eu fui na igreja, eu vi algo diferente. Foi aquilo que me incentivou a estar saindo das drogas, a estar largando todo esse processo que infelizmente levou muitos anos. Eu sofri muito, a minha família então sofreu demais, mas infelizmente eu passei por tudo isso para que eu acredito, para que hoje eu tenha uma experiência para passar para vários jovens aquilo que eu tenho vivido hoje, não o que eu vivi no passado só. E qual o conselho que você tem para dar para os jovens de hoje? O conselho seria muito fácil dizer não usar droga, mas infelizmente ela está aí. Nós temos que abrir os nossos olhos. E não é um problema de saúde pública como está na nossa legislação, que diz que é só o problema do SUS, é o SUS que tem que tomar conta. Infelizmente muitas clínicas de recuperações evangélicas elas são discriminadas, elas não são bem aceitas. Por quê? Porque simplesmente eles dizem que é o problema do SUS, mas as drogas ela não é problema só do SUS, ela é um problema de um modo geral, e só vai se tornar um problema do SUS quando o jovem está morto, ou foi baleado por causa das drogas, ou por causa de algo assim. O conselho que eu deixo hoje para todos os jovens é não pensar em usar, não tente. Não deixe o seu colega influenciar. Não adianta você colocar na cabeça que o seu colega não vai te influenciar, que vai, como o seu colega te influencia no Orkut, te influencia no MSN, te influencia pela internet, te influencia você ir no shopping, a falar uma mentirinha pro pai, pra mãe. O seu colega vai te influenciar, vai acabar te convencendo se você não tiver uma personalidade firme de estar usando droga. Então tente ser você mesmo, esquece os outros. É um recado que eu deixo para os jovens. E para os pais, que conselho que você daria? Um conselho para os pais: abra os seus olhos, pai, porque as drogas ela é algo que é oculto. O jovem jamais vai chegar no seu primeiro baseado, na sua primeira carreira de cocaína, na sua primeira pedra, e olhar para a cara do pai e falar: eu estou usando droga.
Então abre os olhos, acredite, nunca pense que isso não vai acontecer com você, porque infelizmente hoje eles acreditam que só pode acontecer na periferia, nos bairros pobres, mas está aí na alta sociedade, pessoas vendendo tudo que tem. Então abre os olhos, porque eu aprendi um ditado popular: quem tem telhado de vidro não tira pedra no telhado dos outros. Não pense que é só no seu colega ou no seu vizinho que pode acontecer dentro da tua casa. Então fique de olhos abertos. Obrigada.